pessoal, boa noite, bom dia, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre planejamento e organização de rotina, tá? Então vai ter algumas dicas, algumas sugestões de material que a gente pode estar usando para conseguir organizar e planejar a nossa rotina, a rotina das crianças, enfim. Nós vamos falar um pouquinho hoje o que a gente pode estar usando, como é que a gente pode fazer para tentar nos organizar dentro do tempo, tá? Quando a gente consegue nos manter organizado, a nossa rotina ela flui de uma maneira melhor. Então hoje a nossa conversa, nosso papo é sobre planejamento e organização de rotina, tá? Então, pessoal que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou apresentar para vocês alguns materiais hoje, tá? Então, hoje está aqui, ó, sobre o que a gente vai conversar, sobre o que a gente vai falar. Eu vou explicar para vocês um pouquinho como utilizar algum desses materiais, não todos, porque são muitos, tá? Mas vai dar pra gente conversar bastante e trocar uma ideia sobre como se planejar e organizar. Gente, então sejam todos bem-vindos. Quero agradecer ao Portal MIE pelo espaço, deixar um agradecimento aí especial a toda a equipe e dizer pra vocês que nas próximas lives eu vou estar trazendo produtos e materiais utilizados que nos ajudem, né, com atividades de atenção, de concentração, alguns jogos que eu utilizo, inclusive nas sessões de atendimento para as crianças, adolescentes e adultos. E aí, uma vez por mês, então, eu vou fazer um sorteio desse material, tá? Então, quem acompanha as lives, quem tiver aí interesse de participar aí dos sorteios, dos brindes, é só... Conforme for tendo as lives, eu vou explicar direitinho como é que a gente vai fazer, tá bom? Então, eu vou, a partir do mês de setembro, vou trazer pra vocês, então, vou dar uns brindes aí do material que eu mostro pra vocês. Em algumas lives eu tenho mostrado alguns recursos, né? Alguns materiais pra que as pessoas vejam como é que faz, como que usa. E aí a gente vai dar aí, o Portal MIE vai dar aí de brinde pra vocês, ok? Então aguardem novidades para o próximo semestre, para o próximo ano também. Então até os livros que eu uso, que eu mostro, também a gente vai estar aí fazendo os brindes para vocês, ok? Então, recados dados. Boa noite, pessoal que está chegando. Bom dia, gente. Áudio e vídeo ok? Vocês me escutam, me veem bem? Deixa eu ver se eu consigo acompanhar aqui pelo meu Kitai. Deixa eu ver se tá tudo ok. Se vocês conseguirem me dar um ok de áudio e vídeo, por favor, quem tá na live. E hoje vamos conversar, então... Boa noite, Eiko Eti, seja bem-vinda. Natália Matsuhashi França, boa noite. Miki, boa noite, meu amor. Beijo. Gente, tá tudo bem então? Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Então vamos lá! Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se vocês tiverem alguma sugestão, Vivi, eu faço assim, eu geralmente me organizo dessa maneira, eu preparo as coisas desse jeito, pode colocar aí no comentário também, porque às vezes a sua dica, né, o que você faz aí, tipo, dá super certo pra uma outra pessoa que de repente também tá na live ou que vai assistir a live depois, e pode aí ser ajudada, né, com a sua dica. Então, por favor, pode colocar aí, tá bom? Ótimo, áudio e vídeo está ok, então vamos lá. Bom, enquanto o pessoal tá chegando, eu vou me apresentar. Oi, sou Viviane Gomes, sou neuropsicopedagoga, trabalho aqui no Japão, atendo crianças, adolescentes e adultos, tá? Com dificuldades de aprendizagens, transtornos, distúrbios, planejamento para atividades
relacionadas ao trabalho, relacionadas à organização financeira, familiar. Então a gente dá uma trabalhada aí no sentido do desenvolvimento no seu todo, tá? E venho aqui no Portal Me, quinzenalmente, falar sobre assuntos da neurociência. Então, trazer um pouquinho como que funciona a nossa máquina cerebral. Então, como é que o nosso cérebro aí funciona, por que a gente, de repente, tem tal comportamento, né? Que área da nossa cabeça aí que tá falando mais alto nesse momento. Então, eu trago aqui para vocês no Portal Me, de 15 em 15 dias, informações sobre a neurociência. E hoje vamos falar sobre planejamento e organização de rotina. Na live anterior, eu falei sobre planejamento, sobre organização e desorganização, né? Tanto mental quanto física, vamos dizer assim, né? Quanto a nossa bagunça externa, quanto interna. Então, eu expliquei um pouquinho o que acontecia com essa nossa desorganização dentro do nosso cérebro, dentro da nossa cabeça, e o que ela reflete ou ela refletiria no nosso externo. E o contrário, eu também expliquei. Então, quem quiser saber um pouquinho, quiser ver aí como é que foi a live, na galeria de vídeos do Portal Me, vocês encontram essa live. Foi há 15 dias atrás. Então, vocês conseguem saber aí o último vídeo meu, né, falando sobre organização interna, desorganização interna e externa. E hoje vamos falar sobre como a gente se planeja e como a gente se organiza, tá? Ah, Vivi, mas tem muitas coisas que, né, você vai falar, você vai mostrar que a gente já sabe que tem e que a gente precisa fazer. Só que eu vou explicar pra vocês como a gente vai se planejar, né? Porque não adianta, por vezes, eu ter um recurso muito bacana, um recurso muito bom e eu não utilizar, né? E eu não saber o que fazer com aquele recurso. Então, hoje eu vou explicar pra vocês o que a gente tem de material, o que dá pra usar e como que a gente pode usar esses recursos. Não serão todos, porque são vários, mas eu vou conversar com vocês aqui sobre alguns deles, tá? Primeiramente, por que eu preciso me planejar para depois me organizar? Quando eu tenho uma rotina que eu preciso seguir, ou eu tenho uma programação, ou eu tenho uma atividade, ou eu tenho algo que eu preciso fazer, não é só eu chegar e escrever lá ou linkar, né, estabelecer algumas prioridades. Eu preciso fazer isso, isso e aquilo e pronto. E aí eu vou e sigo o que eu escrevi. O nosso cérebro, ele não processa a informação dessa maneira, tá? Ele não distingue a nossa necessidade imediata, né, aquela necessidade da hora que a gente precisa, como sendo, por exemplo, algo que é o mais importante ou não. Então, a gente precisa treinar. Quando a gente começa a treinar o nosso cérebro, ele começa a trabalhar mais ao nosso favor. Então, assim, a gente diminui a questão do esquecimento, de memória, a gente começa a ter uma melhor atenção, um melhor foco, a gente consegue ter uma melhor retenção, inclusive de conteúdo, no caso dos pequenos, né, que estudam, ou quem está fazendo um curso de línguas, alguma coisa assim, a gente consegue treinar essas habilidades do nosso cérebro para que essas informações fiquem seguras, né, retidas ali o maior tempo possível. Então, nem sempre a gente só anotar algo que a gente precisa fazer vai trazer aquilo como uma prioridade para o nosso cérebro, tá? Talvez ele não entenda que aquilo que você escreveu ou que você colocou como informação para ele vai ser algo que ele precisa resolver de agora, tá? Então, quando a gente começa a saber um pouquinho como que ele funciona e a maneira que o nosso cérebro funciona, ou que ele aprende, ou que a informação chega mais rápido e ele segura, vamos dizer assim, fica mais fácil, tá? Mas independente, enquanto eu não sei, enquanto eu não consigo descobrir como que esse meu cérebro funciona, o jeito que ele vai reter essa informação, o que eu posso fazer? Eu posso usar uma das partes que é a parte... todas as partes do nosso cérebro são importantes, tá?
Mas a gente tem a parte aí do planejamento, organização e execução de ideias, que é aquilo que meio que nos move para fazer as coisas. Então, quando eu começo a me planejar e me preparar, né? Eu planejo uma ação, ou eu planejo uma rotina, ou eu planejo alguma atividade que eu preciso fazer, eu consigo olhar para ela de uma maneira mais clara, mais precisa. Isso a gente conversou um pouco também sobre o mapa mental. Nós fizemos uma live também sobre mapa mental, que também auxilia, acaba sendo uma ferramenta para a gente se planejar e se organizar também. Então é bem bacana. É uma técnica, né, muito usada, e ela surte muito resultado, porque ela nos ajuda a nos planejar e a nos organizar. Então, a partir do momento que eu inicio um processo de planejamento de algo, geralmente a gente planeja algo maior, assim, né? Por exemplo, vou planejar um casamento, vou planejar um batizado, ou vou planejar uma festa, ou um evento de grande porte, como a gente teve aí alguns dias, né, atrás, nesse fim de semana, enfim. Quando a gente para planejar algo, a gente coloca ali tudo que é necessário, tudo que a gente vai precisar para esse evento ou para essa ação que eu vou ter, né? E também preciso me organizar em relação ao que pode vir a dar certo ou não. Então, quando me planejo, eu coloco todas as opções, ou deveria colocar, todas as opções das questões que podem vir a acontecer. Mas falando, por exemplo, de um planejamento de rotina básico, né, para uma organização de um dia a dia, o que eu preciso fazer, o que posso fazer para conseguir deixar o meu dia a dia mais leve, vamos dizer assim, mais produtivo, por exemplo, né? Porque às vezes a gente tem aquela sensação de que o dia não rende, de que o dia passou e eu não fiz nada, de que eu precisaria ter mais um tempo para o trabalho, ou mais um tempo para minha casa, mais um tempo para cuidar dos meus filhos, e eu acabo não tendo esse tempo. Na verdade, eu não estou sabendo lidar, né, e gerenciar, planejar e organizar esse meu tempo, tá? Tem pessoas que têm muita dificuldade de planejar e organizar tudo. Seja um armário, né, um guarda-roupa, seja uma rotina diária ou, enfim, qualquer outra questão que seja um pouquinho mais difícil, que demande um pouquinho mais de atenção. Então, quando a gente tem pessoas com esse grau de dificuldade, que mesmo com algumas orientações, com algumas dicas, às vezes a pessoa busca na internet, ela compra os recursos, né, de repente, do que eu vou trazer para vocês, e mesmo assim ela não consegue se organizar. Aí a gente precisa saber o que está acontecendo, o que vem por trás dessa não organização, né, da pessoa não conseguir se planejar e se organizar de uma maneira adequada. E aí, realmente, a gente precisa de um auxílio, né, de um profissional especializado. Aí, quando for nesses casos, principalmente, por exemplo, quem tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.